para você continuar a exposição. Por favor. Presidente, eu, diferentemente do Mário Neto, que é bem-humorado e otimista, eu me considero também bem-humorado, mas muito realista. E eu não podia perder a oportunidade, presidente, de estar falando com o senhor, frente a um público como esse, para não só enfatizar as realizações que já foram conquistadas no seu governo, o saneamento de todo um setor que vinha sofrendo dificuldades orçamentárias gigantescas, com políticas, de certa forma, incompatíveis com a disponibilidade de recursos, e que foi sanado através dessas medidas tomadas pela sua administração, com a operosidade do nosso ministro, através praticamente da limpeza de terreno com relação a restos a pagar de toda a comunidade. Aonde eu vou, o ambiente mudou, presidente. Antes, quando eu participava de seminários universitários, eram cobranças muito delicadas, muito gentis, mas eram cobranças. Hoje, o ambiente mudou, é de agradecimento e de esperança com relação a atividades futuras. Mas, além disso, eu acho que eu não posso deixar de perder essa oportunidade de levantar também algumas questões que são tremendamente importantes com relação à ciência, tecnologia e inovação. Ciência, tecnologia e inovação não é uma forma de resolver problema, como é a Zika, como é a questão de segurança. Nós estamos colocando a questão de segurança pública, presidente, como uma das áreas prioritárias em termos de desenvolvimento de ações da FINEP, buscando soluções tecnológicas adequadas para problemas importantes, como já foi feito na saúde, na Zika, na dengue, enfim, atividades que são emergenciais para resolver problemas. Mas muito mais do que isso, ciência, tecnologia e inovação é estruturante, como disse a professora Helena. É ciência e tecnologia que vão marcar as sociedades do futuro. Tudo que nós estaremos vivendo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, está sendo determinado hoje em laboratórios, em bancadas, em universidades, através de comunidades científicas que desenham o mundo do futuro. Ciência e tecnologia, presidente, não pode ser tratada como mera reprodução de capital. Não pode ser tratada como um mero investimento que pode ser postergado. Eu cito o exemplo de uma construção de estrada. Nós sabemos as dificuldades econômicas que estamos vivendo. Parabenizo a sua gestão pela coragem com que saneia as finanças públicas. E começamos, inclusive, a antever momentos, não é, de maior clareza do ponto de vista econômico. Mas ciência e tecnologia não pode sofrer o mesmo tratamento do ponto de vista orçamentário que, por exemplo, investimentos em estrada ou investimentos em ampliação de equipamentos ou de plantas industriais. Essas podem ser postergadas e, uma vez retomadas, recupera-se o tempo perdido. Se eu deixo de investir numa estrada durante 2 anos, 2 anos depois eu a construo e ela vai servir os seus propósitos. Ciência e tecnologia, presidente, se houver paralisação, muitas vezes, na maior parte das vezes, é irrecuperável. É uma atividade que implica incerteza, é uma atividade que implica riscos gigantescos e, sobretudo, é uma atividade que implica descobrimento de novos caminhos. Qualquer paralisação nesta atividade nos cria um distanciamento da fronteira do conhecimento, da fronteira do desenvolvimento e que não será mais recuperado e que pode, sim, nos condenar a atrasos futuros. Portanto, ciência e tecnologia, presidente, eu estive na reunião do G20 em setembro último, quando o senhor esteve lá, e me chamou a atenção a manifestação do presidente chinês. Um ambiente negativo, um ambiente de dificuldade econômica, muitos chefes de governo lamentando a situação, etc., mas o presidente chinês, como principal proposta, falou: vou incrementar em 30% os gastos de ciência e tecnologia no governo chinês. Portanto, é uma solução, não é um problema. É a definição do futuro. Por isso, a sua atitude no sentido de prestigiar esta comunidade, de prestigiar
e de dar a devida importância, participando pessoalmente de 2 reuniões do CCT, é um sinal desta claríssima compreensão da sua gestão acerca da importância do setor. Nós temos carência de recursos. A principal fonte de recursos da Ciência e Tecnologia e Inovação, e que financia as 2 agências de fomento, que é o CNPq e a FINEP, é o Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que vem sofrendo contingenciamentos muito significativos, presidente. É um fundo que arrecada aproximadamente 5 bilhões de reais por ano. Sofreram 2 golpes terríveis ultimamente. O primeiro deles foi a cessação dos recursos do CTPetro, a mudança do marco institucional do setor de petróleo e gás fez com que recursos que antes alimentavam o fundo deixaram de convergir para o fundo, foram perdas muito significativas. E o segundo golpe tem sido os contingenciamentos e os fundos de reserva, que absorvem aproximadamente 30% dos recursos que poderiam estar sendo alocados a essa atividade. Portanto, como disse, eu acho que muitas coisas estão sendo realizadas, a importância da sua administração é uma clara indicação de que isso será corrigido, mas é urgente, presidente, que os fundos, os recursos do fundo sejam integralmente alocados à área para o qual eles foram destinados, né? Esse é um pleito que fica aqui para que nós possamos dar continuidade a esta missão que vai ser e pode ser uma grande marca do seu governo. Ciência e tecnologia, diferentemente de qualquer outro ministério, e eu tenho uma longa vida pública, é um setor que só traz pauta positiva. É um setor que só traz boas notícias, descobrimento de novos métodos, novas técnicas, novas formas de resolver problemas, novos avanços do ponto de vista da organização social. E, como eu disse, é uma área que não pode sofrer retrocesso sob pena de causarem prejuízos irrecuperáveis. A FINEP tem sido uma agência de extrema importância. Não existe empresa hoje no Brasil de base tecnológica, pequena, média ou grande, que não tenha tido ao longo dos últimos 50 anos uma participação eficaz e determinante da FINEP. Todas elas, todas. Embraer, WEG, todas elas. Toda empresa brasileira hoje tem uma participação forte da FINEP e eu espero que continue a ter. Infelizmente, a sociedade brasileira, presidente, ainda não deu a devida importância e não se conscientizou ainda da importância da ciência e tecnologia. Não se vê, por exemplo, manifestações populares em defesa de recursos para a área de ciência e tecnologia, como se vê se existe um aumento do preço de uma tarifa de ônibus. A sociedade não se mobiliza porque ainda não se apercebeu da importância do setor. Eu acho que esse é um desafio a todos nós, a Presidência da República, ao Ministério, à comunidade, o convencimento, a conscientização da sociedade de que o futuro será determinado por essas atividades. E essas são atividades que, diferentemente de outros setores, dependem fortemente da interferência governamental. Por mais liberal que possa ser uma pessoa, as externalidades são profundas. O que deflagra o processo de geração de ciência e tecnologia, e isso é experiência em todo o mundo, são gastos públicos na área de defesa, na área de médica, na área de infraestrutura, enfim, na área de comunicação com a internet, todos esses projetos que tiveram origem no setor militar. A FINEP se orgulha muito de ter tido 50 anos de participação nesse esforço. Temos uma carteira de quantos bilhões, Ronaldo? 13 bilhões de recursos hoje emprestados no mercado. Temos recursos disponíveis para ampliar esse escopo. E o que nós vamos estar assinando hoje, que é uma declaração de intenções de $1,5 bilhão para a área de ciência e tecnologia, é um marco não só da importância que a comunidade financeira internacional dá ao Brasil, mas, sobretudo, presidente,
sobretudo, da importância e da credibilidade que o país adquiriu frente às agências de financiamento internacional, que durante muitos anos cessaram de dar recurso ao Brasil. Eu diria que esse é o primeiro grande financiamento nos últimos 5 anos que está sendo feito ao Brasil por agências financeiras internacionais, organismos internacionais. Isso representa a importância do setor, mas, sobretudo, a credibilidade que o país começa a adquirir ou a readquirir junto à comunidade financeira internacional. A FINEP, além da sua atividade financiadora de empresas e tem essa carteira significativa, é também a agência que financia toda a infraestrutura laboratorial, predial, das universidades e de todos os institutos de ciência e tecnologia do Brasil. E são inúmeros, espalhados por todo o país, sejam agências de ICTs estaduais ou federais. Portanto, é uma agência que trabalha em 2 focos, no foco de fomento, recursos não reembolsáveis, financiamento de atividades públicas, mas também, muito importante, na área de financiamento de empresas, que é também um segundo grande desafio que precisamos enfrentar. Fazer com que os recursos públicos sejam capazes de alavancar o crescimento de investimentos privados em ciência e tecnologia, aonde, diga-se de passagem, presidente, o Brasil é extremamente carente. Diferentemente de outros países, nós gastamos hoje aproximadamente 1,3% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. A Coreia gasta 4%, Estados Unidos 3,5%, China chegando próximo a 4%. E o ministro Kassab, juntamente com o secretário Jailson, colocaram uma meta factível para chegarmos em 2022, isso tem sido objeto de todos os estudos aqui na CCT, para chegarmos a 2% até 2022. É factível isso. E isso vai marcar um avanço muito grande em termos do potencial desse setor. Mas com relação a isso, para finalizar, eu diria o seguinte: diferentemente de outros países, 1/3 dos recursos gastos em ciência e tecnologia, como porcentagem do PIB, são públicos e 2/3 são privados. No Brasil, 2/3 são públicos e apenas 1/3 é privado. Estamos falhando em alavancar investimentos privados iniciados a serem deflagrados pelo setor público. Esse é um segundo grande desafio. E aí entra a desburocratização, a simplificação. A legislação é asfixiante, presidente. Falava agora com a reitora da Universidade do Rio Grande do Norte. Ela não consegue captar recursos. Ela não consegue receber doações. E quando ela faz convênios e gera receitas, ela não consegue utilizar esses recursos internamente em seus projetos, é obrigada a reverter esses recursos ao Tesouro e depois entrar na disputa orçamentária juntamente com todos os outros setores. Então, temos também uma lição de casa importante a fazer do ponto de vista legislativo. Simplificação, desburocratização e, sobretudo, um atendimento à especificidade do setor. Então, presidente, eu fico muito satisfeito em poder falar isso ao senhor, porque eu tenho certeza de que o senhor está ouvindo, está entendendo e vai nos ajudar nessa missão, como já está dando mostras ao participar de todos esses eventos na área de ciência, tecnologia e inovação. E aproveito para convidá-lo para estar presente em julho na comemoração dos 50 anos da FINEP. É uma instituição que, como disse ao senhor, tem uma importância crítica fundamental no país e seria uma honra incomensurável podermos recebê-lo nas festividades dos nossos 50 anos, que irá ocorrer agora em julho próximo. Então, agradecendo muito a sua presença, como disse, não quis perder a oportunidade de fazer não só cumprimentos à sua gestão, à participação sua e do ministro, mas, sobretudo, de fazer também um apelo para que algumas questões fundamentais para o setor sejam tratadas com toda a seriedade, com toda a visão de estadista que o senhor tem imprimido a esse governo. Muito obrigado.